A Cargolift supera as expectativas, investindo em novas tecnologias, infraestrutura e profissionais competentes. A Cargolift garante tranquilidade ao cliente que acompanha o transporte de sua carga em tempo real. Cargolift, segurança e pontualidade. Mas a palavra do Senhor diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, e trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. A chave para entender esse texto está logo no primeiro versículo, quando ele diz: como é agradável o lugar da habitação, Senhor dos exércitos. E a pergunta que o salmista está tentando responder logo depois desta afirmação é: de que maneira o lugar da presença de Deus é tão especial e tão agradável? E hoje pela manhã eu disse que quando a gente imagina o templo lá de Jerusalém, às vezes a gente não tem a ideia de como ele funcionava. Talvez a nossa percepção de hoje, ele não fosse um lugar tão agradável assim, porque ali era o lugar dos sacrifícios. A gente às vezes imagina um templo, uma construção apenas, mas ali era um grande jardim, um grande parque, havia os pátios de entrada, onde o povo se reunia e se colocava um estrado e às vezes se ensinava a palavra daquele lugar, mas o pessoal estava no ar livre ali, e logo depois desse pátio vinha um outro lugar, que era o lugar dos sacrifícios, onde os animais eram imolados, mortos, tinha sangue vertendo, alguns eram queimados integralmente no altar, outros eram assados, não é? Como se fosse um churrasco, e aí a família levava parte dessa carne, uma parte menor ficava para os sacerdotes, e eles iam fazer um piquenique naqueles jardins do templo, naquele pátio, naquele parque, e ali então eles tinham que comer daquele alimento e compartilhar a graça de Deus, e não podia sobrar nada. Se tivesse sobrando, eles tinham que chamar as pessoas que estavam lá e dizer: vem aqui, ó, come com a gente, tem carne aqui. E aí então a comunhão e a confraternização acontecia naquele lugar. O salmista apresenta para a gente como razão porque o lugar da presença do Senhor é tão especial, é porque durante esse encontro com Deus, no lugar da presença do Senhor, Deus se revela a nós. Deus se revela a nós. Olha só o que diz o verso 11: o Senhor Deus
é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Neste verso, o salmista tenta mostrar, através de algumas figuras de linguagem, como Deus se revela a nós no lugar da sua presença. Como Deus se revela a nós no lugar da sua presença. É interessante que é a revelação da presença de Deus que faz diferença na nossa vida. Eu posso ser um religioso, eu posso ter temor de Deus, eu posso praticar ritos, eu posso até conhecer coisas a respeito da fé, mas no dia que a gente tem um encontro com o Senhor, e o Senhor se revela a nós, algo tremendo de Deus acontece na nossa alma. Sabe, a gente pode ter uma história com a religiosidade, a gente pode ter uma história com a fé, mas quando Deus se revela a nós, quando Ele toca o nosso coração, quando nós podemos sentir a presença dEle, quando o amor dEle nos envolve, então, queridos, começa algo novo na nossa vida. E é isso que o salmista está falando. Olha, eu posso vivenciar na presença de Deus algo novo. E ele começa a usar algumas figuras de linguagem para isso. A primeira figura de linguagem é tremenda, ele diz assim que Deus é sol. É interessante, ele diz assim, olha, é tremendo isso, Deus é sol. Ele não está falando que Deus é o astro chamado sol, mas Ele é como o sol. E o salmista queria que nós entendêssemos o que significa esse revelar-se de Deus para nós. O sol é o primeiro sentido de orientação que qualquer ser humano tem. Quando você olha para o sol, você pode saber onde está o leste, onde está o oeste, onde está o norte, onde está o sul. Se você colocar um pauzinho no meio da terra e fizer um círculo em torno desse pauzinho, à medida que a sombra do pauzinho vai andando no mover-se da terra em relação ao sol, você pode marcar as horas do dia. A orientação para a gente de direção, a orientação de tempo, a orientação para os sentidos da vida vem do sol. E mais, você já imaginou se fosse uma tremenda escuridão nessa terra? Porque a lua também não brilharia se o sol não brilhasse. Então, o que o salmista está dizendo é que na revelação de Deus, no processo de Deus se mostrar para nós, de nós nos encontrarmos com Ele, eu vou descobrir a orientação da minha vida, para onde eu vou, qual é o momento que eu estou vivendo, quais são os propósitos que eu encontro para mim. E sabe, toda vez que a gente vive nessa terra desorientado, que a gente não sabe onde está, que a gente não consegue marcar o tempo, a gente se sente perdido e quase enlouquecido. As pessoas que passaram nas guerras por grandes períodos de privação, por grandes períodos de solidão, nas solitárias que eram colocadas como castigo para os prisioneiros de guerra, eles diziam que para manter a sua sanidade, eles precisavam tentar achar uma maneira de marcar o tempo, e eles registravam os dias de alguma maneira, e eles tinham que construir um sentido para aquele tempo, e eles precisavam então construir e desconstruir coisas na sua mente,
Então, alguns que eram mecânicos montavam e desmontavam o carro peça por peça, durante horas a fio, para poder manter a sua mente ocupada e não enlouquecer. O que a Bíblia está dizendo é exatamente isso. Toda vez que eu estou vivendo por essa vida, por essa terra, e eu perdi o significado do porquê eu estou aqui nesse tempo, e eu perdi a orientação para onde eu vou e qual é o sentido da minha vida, eu vou perder o significado da minha própria existência. Não tenho sentido de orientação, não tenho sentido de propósito no tempo, não tenho sentido da própria vida. E é interessante porque quando a gente olha para essa figura do sol, a gente vai descobrir que se a gente tirar o sol, toda a vida desaparece na terra. É interessante isso, não é? Se você tirar o sol, uma planta morre. Mas se eu tirar o sol e você não receber um pingo de sol toda a sua existência, você morre. É incrível isso. Morre. Porque a luz do sol, os raios solares fazem com que vitaminas importantes sejam fixadas no seu corpo. Porque a própria luz te dá orientação de dia e noite. Que se eu tirar todo o sol de você, você vai cair numa depressão profunda, simplesmente porque a melatonina que é ativada pelo sol vai deixar de funcionar em você. Tem uns negócios doidos, como é que pode? E o que o salmista talvez não soubesse era nada disso de ciência que eu estou falando para você, mas ele sabia que se o sol não brilhasse não haveria vida. Por isso ele diz: tu és o sol. Porque se eu tenho sentido, se eu tenho sentido de vida, de tempo, de orientação, se eu tenho vida, é porque o Senhor emana a tua graça sobre nós, é porque a tua luz afasta a escuridão da minha vida, é porque a tua luz é a própria vida. O que o salmista queria nos dizer é que o lugar da presença de Deus é lugar de vida, é lugar de sentido, de propósito, é lugar de orientação, é lugar da graça, é lugar da direção que Deus tem para cada um de nós. E é tão interessante isso, porque essa direção, esses caminhos, esses propósitos, esse tempo, tudo isso está tão misturado no nosso dia a dia, que a gente às vezes não consegue fazer coisas tão estanques. E Deus sabe disso, e por isso Ele atua em todas as áreas da nossa vida. E quando Ele fala conosco, e quando a gente se encontra com Ele, até as coisas que parecem tolas para os outros se tornam tremendamente importantes para Deus. Um dos pioneiros da evangelização na China, Dorian Hudson, ele foi um dos homens que Deus chamou, deu um propósito para ele, que ele queria ser missionário. E ele então fez um treinamento muito duro. Ele tinha que viver com pouca comida antes de sair da Inglaterra. Então ele tinha uma dieta muito restrita, porque ele não sabia se ia ter condições de comer. Ele estava preparando-se em todas as áreas, mas havia uma área que era a área da angústia do seu coração: com quem ele ia casar. Você já viu gente assim? Não é? Com quem eu vou me casar? Essa era a área da angústia. E agora ele estava se preparando para o campo missionário, ia ficar mais difícil. E então ele vai para a China, começando a desbravar aquele campo. Já existiam outros missionários naquele lugar, e ele percebeu quão difícil era proclamar o evangelho numa outra cultura, se a gente não se despoja da nossa própria cultura. E então ele tomou uma decisão: olha, eu acho que a melhor maneira de pregar o evangelho para chinês é se eu virar chinês. E eu não posso virar chinês em todas as coisas, mas eu posso
me vestir como chinês, eu posso comer como chinês, e pelo menos eu chegar mais perto da cultura deles, porque os ocidentais chegavam lá, continuavam a usar terno, gravata, seguiam seus próprios costumes, queriam cristianizar os chineses, levando a cultura do Ocidente e pregando também não só o Evangelho, mas a cultura. Ele disse: não, eu vou me despojar tudo isso. E aí ele falou: Senhor, eu entendi o recado, essa é a tua orientação, porque Deus é sol, essa é a tua orientação, esse é o rumo. Mas todos os missionários diziam: você é louco, você está errado, não pode fazer isso. Mas lá no fundo da alma ele dizia assim: bom, se eu não conseguir casar até hoje, com roupa de chinês, trancinha de chinês, meio careca, com bigodinho de chinês, não vai ter uma mulher que olhe para mim. Parece bobo, não parece? Mas não é. Porque a vida tem tantas complexidades dentro da nossa alma, e Deus se importa com cada uma delas. E ele: tá bom, falou assim: Senhor, está aqui. Tem uma mulher que eu gosto muito, que é uma missionária que está numa outra missão, em outro lugar. Eu estou muito feio, mas se o Senhor tem algo especial para mim, toca o coração dela. Bom, você já pode imaginar o final da história, né? Os dois se casam, se tornam pioneiros das missões no interior da China e inventam um novo processo missionário de aculturação que não era vivido até aquela época. E milhares de chineses se convertem porque um homem olhou para cima e ouviu a voz de Deus, recebeu dele orientação, direção, sentido, até nas coisas mais simples ou mais complicadas da vida. Deus é só. E o lugar da presença dele é tão precioso porque dá sentido, dá orientação, dá calor, ilumina o que está escuro e cuida dos detalhes da nossa vida. É interessante que ele se revela com favor. Diz ainda o salmista, sabe, quando Deus se encontra conosco, Ele não faz na formalidade do seu templo, na sua grandeza e na sua majestade. É tremendo isso. Ele faz, essa está na minha cabeça, não está na Bíblia, tá? Ele faz como um avô com o neto. Já viu? Não importa quem seja, tá? Pode ser o príncipe Charles, mas vai rolar no chão com o neto, não vai? E o neto vai andar de cavalinho nas costas dele, e vai puxar o cabelo e vai dizer: anda! Ou então vai dizer: de novo! Não é verdade? O que a Bíblia está dizendo para a gente é que Deus não é apenas sol, não é apenas proteção, escudo, mas Ele se revela para nós na intimidade do nosso coração. Quando a gente se encontra com Ele, Ele fala com a gente, Ele desce às profundezas da nossa alma, nas coisas mais íntimas nossas, como casar, escolher alguém. Ele desce para lidar com os medos mais profundos do nosso coração, como aqueles que a gente não tem coragem de compartilhar com o outro. E nessa revelação de Deus, a gente se sente filho nos braços do Pai. Hoje pela manhã eu usei uma figura que eu acho linda, é o neném, não é? O nenenzinho está chorando, passa pelo colo do avô, da avó, do tio, do tia, de todo mundo, e ele continua chorando. Mas chegou no colo da mãe, ele dá um suspiro, né? E para de chorar. Vai entender um negócio desse, né? É que lá nos braços da mãe ele sabe que é o lugar mais seguro que pode existir.
E sabe, na revelação de Deus, a gente é envolvido nos braços de Deus. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração. Uma das coisas tremendas é que quando a gente entra na presença de Deus, e realmente quando a gente é visitado pelo Senhor, não dá para sair do mesmo jeito. Nem sempre a gente vai ter o cenário mudado, mas a gente sai diferente, porque os braços do Senhor nos acolhem. É como uma ovelha que está olhando para o precipício, não terminou a jornada no vale escuro, mas a vara e o cajado do pastor estão lá, e aí eu continuo caminhando. Eu sei para onde eu estou indo, porque Ele é o caminho. Eu sei que tem um propósito, eu não gostaria de atravessar aquele vale, mas o pastor sabe que tem água e tem o pasto que eu preciso ali do outro lado. E ainda que eu não entenda, Ele é o sentido da minha vida. E ao mesmo tempo, Ele se revela com carinho. Como um pastor que vai buscar a ovelha perdida no lugar em que ela esteja, Deus se revela com graça, com misericórdia, com amor, e vai lá no meio do buraco e tira a ovelha daquele lugar. Eu me lembro de uma vez que conversava com uma moça que se enrolou na vida, fez um monte de bobagem, e aí como o pastor foi falar com ela, tem que acertar a sua vida, não é assim. E o Espírito de Deus visitou aquela mulher, e aquela mulher disse assim: pastor, eu sou uma ovelhinha cheia de carrapicho, estou toda enredada nos espinhos, tem lugar para mim? Eu falei: é dessas que Deus gosta, de pegar, tirar os carrapichos e colocar no ombro. Você quer? Vem aqui, porque o Senhor quer andar com você. E é assim que Deus trabalha. Ele se revela, Ele desce lá, Ele rola com a gente, Ele diz: você é meu filho amado, por você eu morri na cruz do Calvário. Você não entendeu ainda? E queria terminar com aquilo que o salmista encerra. Ele diz assim, versos 10 e 12: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas dos ímpios. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. O lugar da presença de Deus é tão especial só porque Deus está presente. Não tem mais o que falar. E por isso, nessa conclusão do Salmo, ele diz assim: diante de todas estas verdades, o melhor lugar na face da terra para se estar é o lugar da presença de Deus. Por isso ele quer viver, esse salmista quer viver na presença de Deus, e ele é feliz porque ele é capaz de confiar nesse Senhor maravilhoso. O salmista nos desafia a escolher a melhor parte, ser um adorador. É interessante que Jesus vai visitar Marta, Maria e Lázaro, e Marta está muito feliz de receber Jesus, e ela vai cozinhar, preparar as coisas para Jesus, mas Maria não queria perder um segundo aos pés de Jesus. E aí então Marta fica brava e diz assim: Jesus, dá uma bronca aí na minha irmã, porque ela não está fazendo nada, manda ela levantar daí e me ajudar a terminar as coisas aqui na cozinha. E ele diz assim: não posso fazer isso, porque Maria escolheu a melhor parte. Sabe, queridos, a melhor parte é conhecer a Deus no íntimo do coração. A melhor parte é sentir a presença de Deus, é ouvir a voz de Deus,
é deixar de ser um religioso para ser um adorador, para conhecer o poder de Jesus, o poder da ressurreição de Jesus trabalhando dentro da nossa alma. É conhecer na intimidade da alma a paz do Senhor que excede todo o entendimento. É conhecer no íntimo do coração o sentido da vida. Para que eu estou nesse lugar? É entender para onde eu vou, qual é o plano que Deus tem. Ele não me dá o mapa, mas Ele me dá uma direção. Vamos para o norte. E você diz: para onde é o norte? Segura na minha mão, porque eu sou o caminho e vou levar você até lá. E é nesse contexto que o salmista está dizendo: quão preciosos são os teus altares, porque um dia, na tua presença, nesse encontro tremendo com o Senhor, vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Estar na tua tenda junto com o Senhor é mais gostoso e mais precioso do que se eu tivesse em 1000 festas acontecendo em qualquer outro lugar da terra, porque nada se compara com a visitação do teu Espírito na minha vida. Andar Aqui leva você até sua moda. Tudo em até 6 vezes sem juros no cartão Andar Aqui. Andar Aqui, ande na sua moda.